A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite. É mais que um privilégio, é uma responsabilidade estar aqui. Queria agradecer os pastores. Eu estou um pouquinho emocionado, tá, irmão? Mas vai sair. Que confiou esse altar a mim. Obrigado, pastor Aldanei. Obrigado, pastora Cleusa. E obrigado, igreja, por ter nos recebido tão bem nessa curta caminhada que nós estamos aqui com a Igreja Batista Betel. Para quem não conhece, aquele ali é o meu filho, Israel, tá? A minha esposa, Vanessa, sem a qual eu não seria nem um décimo do homem que eu sou, irmão. Sem essa mulher eu não seria nada. Se tem algo de bom em mim, eu devo a essa incrível mulher. O meu filho, ele é um pequeno homem. Eu digo que ele é um pequeno homem porque eu tenho o privilégio de ter um filho que me honra, irmão. Rapaz, às vezes eu falo para Deus, Deus, é muito mais do que eu mereço. Pensa num filho que honra o pai, irmão. É o Israel. Ele vai ser delegado federal. Amém. Vamos lá, irmão. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de cura. Todo o ambiente está preparado para que o Senhor venha te curar essa noite. Eu creio nisso, queridos. Nós vivemos em um tempo onde a igreja nunca precisou tanto de cura, querido. Nós vivemos em uma época onde a igreja ela precisa ser curada. Ela precisa voltar à origem, ao início. A um evangelho puro. A um evangelho simples. E são de coisas simples que eu quero falar com você nessa noite. Essa igreja, esse ministério, eles têm destravado muitas coisas em mim. Destravado muitas coisas em minha vida. E eu de púlpito quero falar uma das coisas que esta igreja destravou em mim. Eu tinha muito problema com a vida do Paulo Bichara. Tinha problema com a vida dele. Irmãos, pessoas assim falavam coisas que não eram verdade a respeito dele. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, ele ia pregar. Eu falei, rapaz, e agora? E o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Ele disse, senta aí que eu vou te mostrar o que eu estou fazendo na vida desse rapaz. Falou, irmão. E Deus usou a vida dele para destravar coisas em mim que eu não sabia que estavam travadas. Eu falo isso porque eu confessei isso para ele, tá? E não é porque ele está aqui não, porque mesmo que ele não tivesse, eu ia falar isso essa noite. Mas que bom que você está aqui, Paulo, para ouvir isso. E tem sido um privilégio para mim, para poder estar sendo ensinado por esse rapaz de Deus, por esse grande homem de Deus. É um privilégio, e foi esta igreja que proporcionou isso para mim. Irmãos, não fique armado hoje não, irmão, desarma. Baixa os punhos. Se de repente o culto acabar um pouquinho mais tarde hoje, eu quero só te trazer uma analogia. Pamela, você imagina se o Eduardo leva você para jantar num restaurante bem chique e ele fica olhando no relógio de 5 em 5 minutos. Como que você vai se sentir, Pamela? Com Deus eu acredito que não é diferente, querido. Então assim, prepare o seu coração para o que Ele quer fazer conosco nessa noite, amém? Coloca o slide para mim lá, querido. Abra comigo lá em João 4, 13 e 14. Nós vamos ser bem rápido, porque hoje tem bastante palavra para dar tempo do que Deus quer fazer. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Nesse texto, o Senhor encontrou uma mulher em Samaria, uma mulher samaritana. Ele chega lá na beira de um poço e pede água para ela. E ela muito sem entender, porque na época os judeus não se davam com os samaritanos, e ainda mais com uma mulher, irmão. Se um homem samaritano para um judeu não era nada, uma mulher era menos ainda. E ela fica espantada, fala: Jesus, como é que é? Senhor, como é que você vem falar comigo, sendo judeu, eu, mulher samaritana e tal? Ele fala: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é quem me pediria água, e eu te daria. E ali começa um dos grandes milagres na vida de Deus, através de Jesus na vida daquela mulher samaritana. E ele deixa para nós um grande ensinamento de que nós somos portadores, nós somos recipientes de águas vivas, irmãos. Cada um de nós aqui é um poço que foi cavado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você encontrou o Senhor Jesus, Ele cavou em você uma cisterna, um poço. E nós somos feitos portadores de águas vivas. Passa o slide para mim, querido. Nós fomos feitos portadores de águas vivas, como Jesus disse. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Muitos de nós, quando o Senhor começou a cavar um poço, nós mesmos duvidávamos que tinha algo de bom em nós. E o Senhor, Ele foi o primeiro a acreditar nisso. Pessoas, irmãos, de repente a tua vida ela pode assim, não ter sido assim tão reprovável, mas a minha vida foi. Não havia nada de bom em mim. E o Senhor olhou para mim e falou: eu vou fazer desse rapaz um poço de águas vivas. E Ele começou a cavar em mim. E Ele fez de mim um poço. E começou a usar esse poço para matar a sede de outras pessoas, sede de água viva. Como Jesus disse, falou: quem beber desse poço aí, vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E melhor que isso, dentro dele se fará um canal de águas vivas, que jorrarão para a vida eterna. Você é um canal de águas vivas, queridos. Vou falar de novo. Você é um canal de águas vivas. Fala amém, querido. Tem muita gente aí fora com sede. Tem muita gente aí fora precisando ser saciada a sua sede, a sede de Deus, sede de cura, sede da presença dEle. Deus conta com cada um de nós para sermos recipientes desta água. O grande problema é que Satanás, ele não consegue ver isso acontecer e ficar calado, e ficar quieto. Quando Satanás começa a ver tudo que Deus começa a fazer da sua vida, quando Satanás começa a ver que a sua vida começa a tocar a vida de outras pessoas, quando Satanás começa a ver você sendo usado na igreja, quando Satanás começa a ver você sendo usado lá dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, pelo menos é assim que tem que ser. Ele não fica quieto. E Satanás então quer entulhar os poços. Ele quer jogar entulho dentro de mim e dentro de você. E é um pouquinho disso que eu quero falar nessa noite. Lá em Gênesis 26, 12 ao 15, não precisa você abrir. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam.
E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Satanás, ele está com uma missão. Sobre ele pesa o encargo de te entulhar, meu irmão. E ele não vai medir esforços para que isso aconteça. Enterrar esses poços e fazer deles poços entulhados. Está vendo um monte de sujeira, um monte de tranqueira que tem dentro desse poço? Esse poço, espiritualmente falando, simboliza muito de nós, muitos de nós. Poços entulhados. Infelizmente eu ouço dizer que a igreja ela nunca teve tão entulhada, irmão. A igreja nunca teve tão cheia de tranqueira. As nossas vidas elas correm um sério risco de estarem entulhadas, de ter alguma coisa dentro desse poço, irmão. Quando eu era criança, eu morava numa casa que tinha um poço, nós bebíamos a água daquele poço. E a minha mãe, ela tinha um cuidado enorme com a tampa, com a boca daquele poço. Ela não deixava a gente brincar em cima. Ela tinha todo um cuidado, falava, não brinque aí, porque aí é o poço, vai cair sujeira lá dentro, e essa é a água que nós bebemos. Quem já bebeu água de poço aqui? Já morou que tem água de poço? Nossa, quanta gente. Achei que era só eu. E é uma água tão gostosa, irmão. E é uma água tão fresquinha, tão boa. Não que a água da Sanepar não seja uma água potável, mas a água do poço que eu bebi era muito mais gostosa que a água da Sanepar. Era por conta do cuidado que a minha mãe tinha com aquele poço, porque ela sabia que ali estava a fonte de vida, fonte de saúde, porque se aquela água estivesse contaminada, ia contaminar a casa toda. E ela tinha todo esse cuidado, que depois, só mais para frente, que eu fui entender o porquê de tanto cuidado com um simples poço. E é esse cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Será que não tem nenhum entulho aí não, irmão? Será que sou só eu aqui nessa noite que está com entulho dentro do poço? Será que sou só eu aqui nessa noite que está precisando ser limpo pelo Espírito Santo de Deus? Hoje é uma noite que vai ser como a Santa Ceia, irmão. Examine-se o homem a si mesmo. De repente se vem na tua cabeça assim, nossa, é verdade. Rapaz, a minha mãe falou um negócio para você, hein, Fabiano? Minha mãe precisava ouvir essa palavra aí. Ô bichinha que está entulhada. Nossa, meu esposo precisava estar aqui. Minha esposa, meu filho precisava estar aqui. Não, irmão. Quem está aqui nessa noite somos eu e você. Você precisa ouvir isso. Não é ninguém que está do teu lado, não esquece a pessoa que está do teu lado. Hoje Deus quer falar com cada um em particular. Olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu poço. Olhe de repente se você não consegue detectar uma sujeira, um entulhozinho qualquer aí dentro. Algumas características de que você está com entulho. São muitas, irmãos, mas muitas as características de que nós carregamos em conosco algum tipo de entulho, que nos impede que as pessoas acessem essa água, que faz toda a diferença para a vida delas. Uns com mais, outros com menos entulhos. E se eu fosse listar todos eles aqui, ia ser semanas, irmãos. Mas eu vou dar um, que é o mais importante, que é a porta de entrada para todos os outros entulhos na sua vida. Está lá em Apocalipse 2, do 1 ao 5. Escrevem ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti,
que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse, com toda a certeza do mundo, irmão, é o principal entulho que o Satanás quer colocar dentro das nossas vidas. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos aquela vontade de estar aqui na casa do Senhor, de fazermos coisas por Ele e para Ele. Satanás está empenhado nisso, em colocar primeiro esse entulho. Eu não sei como é que tu chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que você vem vindo aos cultos nos últimos tempos. De repente, irmão, você entrou num piloto automático. De repente, você apertou um botãozinho da sua vida chamado piloto automático. E você começou a fazer as coisas para o Senhor automaticamente. Você começou a vir até a casa do Senhor, porque você pensa assim: não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque se eu não for as coisas vão ficar piores, elas vão se estreitar para o meu lado, e eu já caminhei um tempo sem Deus, então eu sei que caminhar sem Ele, a coisa vai ficar feia para o meu lado. Irmão, não tem que ser essa a tua motivação de estar aqui. Isso é viver no automático, querido. Isso não tem nada a ver com o primeiro amor. Isso é viver uma vida religiosa. Eu sonho com um tempo onde a igreja vai cultuar como os corintianos cultuam o time do Corinthians em frente à televisão. Eu sonho com esse tempo, irmão. Onde as pessoas vão estar eufóricas, como ficam em frente de uma televisão, assistindo uma final, assistindo um jogo de classificação importante para o seu time. Eu sonho com esse tempo, queridos. O principal entulho que Satanás quer jogar dentro de você é tirar o prazer de estar com Deus. Esse entulho é a porta de entrada para todos os outros. Você não ora mais como orava, você não adora mais como adorava, você entrou em modo automático, irmão. E deixa eu te dizer aqui, se você está vivendo uma vida assim, no modo automático, eu estou dizendo para você, pela palavra de Deus, que você perdeu o teu primeiro amor. Aconteceu alguma coisa com você, querido. Entrou algum tipo de entulho dentro da tua vida, que você está vivendo no piloto automático. Como disse em Apocalipse, se arrependa, querido. Lembra de onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras. Essa é uma noite de cura. Querido, essa é uma noite de cura. Eu vou te dar aqui alguns motivos pelos quais você precisa se manter limpo. Amém? Propósitos pelos quais Deus fez de você um rio de águas vivas. Eu coloquei, fiz até um gráfico aqui, ó. Esses são os principais motivos, querido, que você precisa se manter limpo, que você precisa olhar para dentro de você e ver se dentro de você tem algum tipo de entulho, para que o Espírito Santo arranque isso de você essa noite. Primeiro é a tua família, depois a igreja, depois a sociedade. O que acontece é que as pessoas elas invertem esses valores. Elas invertem essa ordem. Eu creio num avivamento para a nossa nação, mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai acontecer sem antes acontecer dentro das nossas casas. Não vai, querido, esqueça. Não vai vir o avivamento sobre essa nação enquanto não começar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos casamentos, dentro da nossa paternidade. Não vai acontecer, desistam.
Lá em Efésios 5, do 21 ao 28, fala assim, que na minha opinião, é toda a base, é todo o alicerce de uma família. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Irmão, uma família, ela começa com um homem e com uma mulher. Com um casal, homem e mulher. Não é com um casal de duas mulheres ou com um casal de dois homens. É um casal que tem a condição de gerar filhos, que tem uma condição de se procriarem. Esse é o padrão de família, irmão. Não me façam tentar engolir coisa que não é diferente, coisa que é diferente disso. E aqui o Senhor fala, olha, mulheres, estejam sujeitas aos vossos maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Irmão, o que é mais difícil? O marido dar a vida pela esposa ou a esposa se sujeitar ao marido? Eu estava pensando, eu falei, rapaz, pensa num negócio difícil que é a mulher baixar a bola, irmão. Pensa. Você tem mulher aí? Eu tenho uma. É muito difícil. E como é difícil nós amarmos ela como Cristo amou a igreja. Quando Ele fala assim, eu quero que vocês amem ela como eu amei a igreja. Eu dei a minha vida pela igreja, cara. E tu tem que estar certo em tudo. Você que é o machão, o bonzão, ai, se bate de frente com você, porque aqui eu sou o cabeça e aqui quem manda sou eu. Eu acho que não é assim que Cristo ama a igreja. Fazendo coisas muitas vezes sem dar ouvidos a ela. Tratando ela pior que um cachorro. Mulheres manipuladoras, que manipulam os esposos. Irmão, nós precisamos voltar às primeiras obras, irmãos. Nós precisamos voltar às primeiras obras. E a família é o alicerce de tudo, querido. Se tem alguma coisa que pode tirar a igreja do lamaçal que ela entrou, chama-se família. Se tem alguma coisa que pode consertar a igreja dos dias atuais, chama-se família. Não se engane, não tem outra coisa capaz de mudar a igreja dos dias atuais. É família. A igreja nunca precisou tanto de referenciais que ligados à família. Isso aqui é uma coisa mais pura, mais santa, mais inspiradora para que você se transforme, para que você olhe para dentro de você e fale assim, cara, eu preciso mudar de vida, bicho. Eu preciso mudar de vida, eu preciso parar com essas coisas que eu estou fazendo, eu preciso que o Senhor venha e me limpe, porque, querido, a tua família precisa de você limpo. E quando eu digo limpo, eu não estou falando de uma régua, de um referencial de perfeição, não. Porque perfeito é Cristo. Quando eu me refiro à limpeza dentro de você, para você ver se de repente você não está precisando perdoar alguém lá de dentro da tua casa.
que de repente você não está com uma birrinha, uma manhinha, dentro da tua própria casa com o teu esposo ou com a tua esposa, com o teu filho ou com a tua filha, com os teus pais. A verdade é que muitas vezes a gente trata melhor os de fora que os de dentro. A verdade é que muitas vezes a gente tem mais tempo para os de fora que os de dentro. A verdade é que muitas vezes nós temos mais paciência com os de fora do que com os de dentro. A nossa família, ela tem que ser o primeiro motivo pelo qual você vai lutar, irmão, para estar limpo, para que não tenha nenhum tipo de entulho dentro da sua vida. A segunda coisa é a igreja. Lá em Gálatas 6, do 9 ao 10, fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui Paulo está falando sobre igreja, irmão. O doméstico da fé somos igreja, somos nós. E eu não sei o que acontece. Eu conheço pessoas que frequentam uma igreja, pessoas que fazem parte de um grupo, mas que preferem muitas vezes abençoar pessoas de fora da igreja. Eu conheço pessoas, irmãos, que preferem estar no meio de espíritas, pessoas crentes, pelo menos no nome, e que estão em eventos de pessoas espíritas, que estão fazendo a parte deles, e não preferem estar no meio do povo de Deus, preferem estar empenhados com coisas lá do mundo, do que estar com nós, que é a igreja, conosco, com a sua igreja. Mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente a tua igreja, irmão. Abençoe primeiro a tua igreja. Compre primeiro no comércio da sua igreja. Depois você vai procurar em outros lugares. Mas abençoe primeiro as pessoas que estão do seu lado. Poxa vida! Quem que está sentado aí do teu lado, irmão? Quem que cantou, quem que entoou adoração e louvores ao nosso Deus hoje? Foram a igreja, foram os domésticos da fé, aquelas pessoas que professam a sua mesma fé, aquelas pessoas que estão na sua igreja. E vou falar um negócio para você: a igreja precisa que você dê certo. Você entende isso? Que a igreja como um corpo, ela necessita que você dê certo, ela necessita que você expulse da sua vida todo e qualquer entulho. Primeiro a família, depois a igreja. E só então a sociedade, o mundo aí fora, irmão. Acontece que muitas vezes nós queremos pregar o evangelho lá, não sei na onde. A gente quer ir lá para a África, a gente quer ir para a China. Coreia eu não estou vendo muita gente falar não, mas o povo, eu sei que tem uns que querem ir para lá. Não, porque Deus me levantou, porque o Senhor e tais, querido. Preocupe-se primeiro com que Deus se manifeste dentro da tua casa, depois na igreja, e só então, querido, você pode ir lá para fora. Aí você vai. Mas enquanto você não estiver tocando os de dentro da sua casa, enquanto você não estiver tocando os de dentro da sua igreja, não tem motivo pelo qual você ir lá para fora. Se nem o que você tem que fazer dentro da tua casa tu não faz, se nem o que tu tem que fazer dentro da tua igreja tu não faz. Eu conheço pessoas, e essa pregação, essa palavra só veio por causa de uma pessoa.
eu e a Vanessa, nós demos uma carona para uma senhora, e nós estávamos indo até o lugar onde íamos deixar ela, e no trajeto eu cumprimentei uma pessoa. Eu estava passando pela pessoa, cumprimentei ela, e ela estava com um cachorro. A pessoa deu com a mão assim, tá. E essa mulher falou assim, quem que você cumprimentou? A pessoa ou o cachorro? Estranho, né? Uma retórica. Fala, a pessoa. Fala, bom, porque se tivesse sido o cachorro, a resposta teria sido sincera. Rapaz, aquilo, irmãos, eu fiquei olhando. É uma pessoa com muitos anos de cristianismo. Eu fiquei olhando aquilo, eu não julguei a pessoa, eu não julguei ela, irmãos. Graças a Deus que eu não fiz isso, eu não julguei essa pessoa. Na hora, no meu coração, eu senti muita pena dela, muita misericórdia dela, porque eu fiquei pensando comigo, meu Deus, o que fizeram para essa mulher? O que fizeram para ela pensar desse jeito do ser humano? Irmão, como nós estamos desacreditados do ser humano, irmão. Como nós estamos assim, desapontados pelo ser humano. Como a igreja tem sido machucada, massacrada, por líderes imaturos, por pessoas que não têm assim um pingo de dó das outras pessoas. Aquela mulher, ela estava com um entulho, irmão, que é muito provável que ela há muitos anos carrega isso dentro dela. E é uma pessoa que frequenta cultos, que adora e que busca o Senhor, mas dentro dela, ela deixou transparecer algo que tem dentro dela, que é muito pouco provável, de repente, que ela saiba que ela tenha isso dentro dela, mas é um entulho muito perigoso. E durante essa pregação, de repente, você deve estar aí se imaginando, qual é o tipo de entulho que eu carrego dentro de mim? Eu quero te dizer que hoje, sim, é uma noite de cura. É uma noite de cura, querido. Eu quero te dizer que se você não se posicionar, você tem que se posicionar, querido. Você tem que bater o pé, e você tem que ter a humildade, de reconhecer que dentro de você tem algo que não é de Deus. Quantas pessoas que passam anos, décadas dentro da igreja, sem liberar perdão para alguém? Quantas pessoas que passam dentro da igreja com mágoas de passado, pessoas que ficam parecendo fantasma, arrastando corrente pela vida toda, carregando consigo o passado, mágoas, falta de perdão. Sabe aquela pessoa que você chega perto e ela só sabe falar da vida dos outros? Ela sempre tem um comentário, irmão. Ela sempre tem um comentário da vida de alguém. São pessoas entulhadas, são poços entulhados, poços que precisam ser limpos. Você que tem vindo até a casa do Senhor, sabe, tipo assim, eu vou lá, hoje tem culto, vamos lá, vamos marido, vamos. Poxa vida, não gera nenhum tipo de expectativa. Tem mais expectativa numa reunião de Tupperware. Tem mais expectativa numa reunião de Tupperware, que vir cultuar ao seu Deus, aquele que nunca te abandonou, aquele que nunca deixou de acreditar em você. O homem sim, irmão, o homem jogou um monte de entulho dentro de você, mas Deus não, Ele não jogou nada dentro de você. Satanás pode ter usado pessoas para querer te entulhar, Satanás pode ter usado situações para querer te entulhar,
situações de julgamento, situações de doença, de derrota, de tudo quanto é tranqueira que tu pode imaginar. Mas dessas noites, Deus está aqui para te limpar, querido. E fora eu, deve ter pelo menos uma pessoa aqui nessa noite precisando ser limpa. Pelo menos uma. Porque faz uma semana que eu não durmo por conta dessa palavra. Porque eu sei o quanto que uma família precisa de alguém que entenda a necessidade de estar sem entulho dentro da tua vida. Eu sei o quanto que o meu filho precisa de mim. Eu sei o quanto que ele precisa. Que eu reconheça que eu preciso ser limpo. Eu sei o quanto que a minha esposa precisa. O quanto que eu entenda e reconheça. Jesus, olha para dentro de mim, Senhor, olha dentro da minha vida. Você tem coragem de falar isso nessa noite? Você tem, querido, você tem coragem de falar isso? Deus, sonda o meu coração. Olha para dentro do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Fala isso para Deus. Mas com expectativa de mudança. Com expectativa de que Ele vai te mostrar e você vai se posicionar, é verdade, não vou fazer mais isso. Isso é um entulho dentro da minha vida que vai ser removido essa noite. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria convidar o ministério de louvor, amém, ministério? Feche os teus olhos, querido.